Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Além do Código. E hoje a gente vai conversar aqui com o Maurício Henrique. Conheci ele também lá no grupo Pessoas Cegas Programadoras, e ele aceitou aqui participar desse episódio para compartilhar um pouco da experiência dele com a gente. Primeiramente, cara, obrigado aí por ter topado participar aqui dessa gravação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, William. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar participando e tendo essa oportunidade. E é isso aí. Vamos conversar um pouco aí com vocês e contar um pouco da minha trajetória, tanto acadêmica quanto de carreira. Imagina que o prazer é todo meu. E, primeiramente, a pergunta assim, que eu faço para todos os convidados, para ir direcionando aqui a nossa conversa: você é cego já de nascença ou perdeu a visão depois? Eu perdi a minha visão com 7 anos. Eu tenho glaucoma congênito, nasci com glaucoma. Cheguei a fazer 25 cirurgias. A minha primeira foi com 3 meses. Mas, infelizmente, como muitos glaucomas não têm solução, o meu é um deles. Então, infelizmente, com 7 anos, eu não consegui mais avançar no meu tratamento. Os médicos falavam que era melhor a gente talvez se conformar e tentar outras possibilidades, porque até mesmo a medicina naquele momento, naquela época, não tinha nenhum tipo de avanço, não tinha nenhum tipo de cura. E aí a gente acabou optando por, eu e os meus pais acabamos optando por encerrar por ali qualquer tipo de tentativa. Entendi. Aí, como você perdeu, sim, bem novinho, então você não chegou a estudar em escola regular? Eu cheguei a estudar em escola regular. Eu tinha um período onde eu participava com os colegas e um outro período onde eu fazia as atividades em braille com uma professora. Eu sou de uma cidade de interior do Rio Grande do Sul, e essa professora era uma professora normal e acabou se interessando por uma vaga de professora braille. E aí a secretaria da cidade ofertou uma possibilidade que ela fosse para a capital, Porto Alegre, fazer o curso e depois viesse na minha escola dar os conhecimentos em braille. E aí, então, lá foi tudo, era o material, tudo adaptado para você, era tudo tranquilo, eles conseguiram, assim, satisfazer as demandas que você tinha? Bom, sempre foi um desafio, porque, como eu falei, uma cidade pequena, a professora era nova, inexperiente, eu era pequeno também, a minha família, os meus pais são pessoas humildes, não têm tanto estudo, e sempre foi muito desafiador. Os materiais, eles sempre vinham, como, por exemplo, os livros, materiais que o governo ofertava, como por exemplo Soroban, Bengala, dentre outros materiais, mas tinham alguns atrasos, como por exemplo, você precisava de um livro de português, um livro de história que os colegas utilizavam em tinta, às vezes acabava chegando atrasado por mim, pela questão do volume. Mas, graças a Deus, eu sempre conseguia o apoio dos colegas, dos professores, que sempre foram muito compreensíveis comigo. E naquela época já existiam as tecnologias assistivas, como o leitor de tela? Você já chegou a ter contato com elas logo cedo?
O meu primeiro contato com tecnologia assistiva foi nos anos 2002, mais ou menos, 2000, 2002, que foi com o nosso querido DOSVox. Mas, como eu falei, a gente sempre de família muito humilde, não tinha computador, não tinha possibilidade, né? As pessoas não sabiam exatamente com quem conversar, com quem falar. E aí da segunda série do ensino médio, que foi quando eu perdi a visão, aliás, perdão, da segunda série do primário, quando eu perdi a visão, até o primeiro ano do ensino médio eu utilizava apenas o Braille, nunca mexi em computador, nem nada. Eu conhecia algumas coisas, mas não tinha acesso, infelizmente. Já falei aqui com os outros participantes aqui do podcast que eu já tentei usar o DOSVox, mas eu particularmente não consegui me adaptar com ele, né? Acho que é porque como eu perdi a visão já adulto, então eu estava muito acostumado com o sistema operacional, né? Com o Windows. Aí não consegui me adaptar muito com o DOSVox, usar aquele sistema dele, né? Aí depois quando eu achei o NVDA, aí me adaptei melhor, que eu poderia continuar usando o sistema que eu já estava acostumado, só que agora com acessibilidade. Sim, é muito engraçado, porque no meu caso, e eu acho que de muitos, deve ter sido o contrário. A gente sempre tem o contato com o DOSVox e depois para conseguir mexer no sistema Windows mesmo, sem aquele sistema DOSVox, que é apenas um sistema integrado no Windows, acaba sendo mais difícil. Tanto é que quando eu tive acesso a partir de 2006, eu ainda não utilizava nada de sistema Windows. Eu cheguei a conhecer na época o JAWS versão 5, se não me engano. Era o início de tudo. Mas por conta da questão da voz, que eu não gostava, a rapidez, a questão de craquear, a questão de uma série de coisas que eu não consegui me adaptar, eu usava o Monityvox, que é um leitor também do DOSVox, que fazia essa leitura do Windows muito precária, mas eu conseguia ter acesso, por exemplo, em 2010 no MSN que eu mexia, mas às vezes ainda sempre precisava de um amigo para me ajudar. Olha, que mensagem alguém me mandou aqui, ou então eu usava algumas coisas com o JAWS, por exemplo, para fazer alguma pesquisa, mas não tinha aquela coragem ainda de me aventurar no sistema Windows. Sim. DOSVox, eu lembro daquela mulherzinha lá na abertura. DOSVox, o que você deseja? Tinha uns joguinhos legais lá também, mas acho que com o sistema eu não consegui me adaptar nele. Sim, não, ele é bem engraçado. Eu tenho ele na minha máquina, inclusive, mas eu instalei ele porque eu tentei mexer com algumas ferramentas de edição de áudio ano passado e eu não consegui me adaptar. E aí eu acabei optando pelo gravador do DOSVox para fazer as minhas montagens, que não ficaram perfeitas, mas ficaram muito boas. Sim. Como diz, né? A melhor ferramenta é aquela que atende a nossa necessidade, né? Exatamente. E aí, partindo para o ensino superior, você tem formação em quê? Eu sou formado em Relações Internacionais, totalmente diferente da minha área de atuação. A minha trajetória acadêmica ela foi bem conturbada, porque em 2010 eu saí da minha cidade com 19 anos e fui morar em Floripa. Eu tinha ganho uma bolsa para fazer psicologia na época, que era o que eu queria.
era o que eu sonhava. Porque o que eu pensava? Bom, eu sou cego, já vi muitos casos de pessoas que perderam a visão sendo médicas. Só que o meu caso não dá, porque eu já sou cego, então não há o porquê de eu perder tanto tempo fazendo um curso, sendo que nem mesmo o CRM eu vou ter. Sim. Eu já ouvi casos de pessoas que fizeram a medicina, mas nem sequer o CRM puderam obter. Então eu pensei, bom, eu vou fazer psicologia, vestir o jalequinho branco e fazer o atendimento para os meus pacientes. Sim. E aí, como eu sempre digo, a gente, quando entra na universidade, a gente entende que fazer psicologia, fazer direito, fazer alguma coisa na área da TI, você não vai ser apenas o psicólogo que vai atender no consultório, não vai ser o advogado que vai atender vai defender alguém. Existem vários campos que você pode trabalhar. Sim. E ali na psicologia eu acabei me encontrando, gostei muito da área da psicanálise na época, mas eu era uma pessoa muito tímida. Eu era aquela pessoa que optava por sentar no fundo da sala, não interagia muito com as pessoas, eu decorava os materiais para tentar apresentar lá na frente, porque eu não conseguia, sei lá, pegar um material em braille, por exemplo, ou pegar o meu fonezinho do computador e fazer uma leitura, alguma coisa assim. Eu sentia muita vergonha. Às vezes até mesmo questão de trabalhos em grupo, eu ficava lá e aí acabava sempre sobrando o grupo que, Maurício, você quer fazer o trabalho comigo? Eu acabava aceitando. E aí eu fui fazendo a faculdade. Foi muito tranquilo em relação à acessibilidade. Tinha algumas disciplinas que elas eram visuais. Na época foi presencial, né? Foi presencial. Mas eu acabei perdendo muito assim, o foco, o estímulo pela graduação, os poucos estágios que tinham para você conseguir alguma remuneração eram muito baixos, muito longe da minha casa, então eu ainda não trabalhava, dependia do BPC, e aí eu acabei percebendo que não dava para mim. E aos poucos, como eu falei, né, eu fui saindo do sistema dos Vox, fui gostando do JAWS, fui explorando o mundo e percebendo que, não, esse botão aqui que eu vou clicar, ele não vai explodir o meu computador, ele não vai, sei lá, pifar perder exatamente, não vai perder a configuração. Eu tinha muito medo mesmo. E aí, não, mas se eu clicar aqui eu não vou conseguir voltar mais. E aí, explorando, quer saber? Se estragar, estragou. E aí eu comecei a apertar, clicar, mexer, e não está acontecendo nada, eu estou conseguindo voltar, estou conseguindo mexer, então vai dar certo. E aí eu consegui mexer em vários programas do sistema Windows, consegui melhorar até, ainda na época da psicologia, a qualidade dos meus trabalhos, conseguia ler PDF, que era uma coisa que eu falava, olha, eu não consigo, eu só consigo ler por TXT, porque eu tenho um sistema que ele só lê em TXT. Então, me ajudou muito nisso. E aí eu conheci algumas pessoas, participei de um grupo, na época, um grupo de e-mails, que leva o nome do grupo Cegos Programadores. Cegos Programadores é onipresente ainda. Exatamente. Não, tem algumas pessoas que inclusive não estão no grupo que a gente participa, mas dizem, eu já ouvi falar que ainda participam dessa lista de e-mails. E ali eu conheci várias pessoas, tive muitas dicas,
sempre que alguém me pergunta, eu falo que uma das pessoas que me estimulou, não pessoalmente, porque a gente não teve até hoje uma oportunidade de conversar, a gente conversou na época por essa lista de e-mails e no Messenger, mas foi o Lucas Radaelli, que na época fazia ciência da computação na Federal de Curitiba. E aí eu percebia, poxa, esse cara que é cego, fez intercâmbio nos Estados Unidos, na época ele estava indo para a Alemanha para fazer um outro intercâmbio também. Eu pensei, poxa, bom, eu estou conseguindo mexer com informática, estou conseguindo desbravar esse mundo. Estou na 7ª fase da psicologia. Falta 1 ano e meio para terminar, mas esse 1 ano e meio eu posso aplicar em outro curso, posso aplicar naquilo que eu quero. Sim. E aí eu acabei estudando um pouco sobre ciência da computação, fui em busca de saber sobre as disciplinas, peguei algumas dicas com o próprio Lucas, que foi o momento em que eu conversei com ele. E aí nessa lista tinha muitos programadores experientes, eu não entendia nada do que o pessoal falava, mas tentava ir buscar um pouco, tentava entender um pouco. Na época ainda era só um HTMLzinho, então dava para ter uma noção, e aí acabei optando por parar com o curso de psicologia. Não consegui fazer, isso foi em 2013, não consegui fazer ciência da computação porque não tinha oferta para o curso, e acabei fazendo sistemas de informação, que não era o que eu queria. E aí foi um mundo novo para mim, porque o primeiro cego da universidade ia fazer um curso de exatas, o pessoal que fazia os materiais não tinha conhecimento. Então eles falaram para mim, olha, você faz algumas disciplinas, não faz todas, para você se adaptar, para a gente também se adaptar. E aí eu acabei fazendo, eu me lembro que era uma disciplina de matemática, era, se não me engano, matemática organizacional, alguma coisa assim. E foi a disciplina que me dei muito bem, apesar de toda a questão de adaptação. Eu também, depois que ganhei o meu primeiro computador em 2006, eu não mexi mais em Braille, eu só utilizava mesmo alguns livros para ler o Braille, para fazer trabalhos, para estudar para a escola, mas não tinha mais esse contato. E aí eu senti um pouco de dificuldade por conta da matemática. Mas foi a disciplina que eu mais me dei bem. E aí a disciplina de programação e algoritmos, toda aquela coisa, Java ainda por cima, que para mim é o meu vilão. Não curto muito Java também, não. Exatamente. Olha, para mim Java é um pesadelo. Java e C Sharp, olha, eu ainda prefiro C Sharp, mas Java para mim, olha, é só em últimos casos. E aí você se deparar com Eclipse, com não sei o que, e aí tem um tal de Access Bridge que faz não sei o que, gente, não faço ideia do que é isso. E aí, por sorte, na época eu dividi apartamento com um colega que também era cego, e ele tinha um pouco mais de conhecimento que eu, porque ele nunca mexeu em DOSVox, ele já era mais acostumado com leitor de telas, ele formatava, ele mexia e não sei o que. Então eu consegui pegar muitas dicas com ele. A gente chegou a fazer faculdade junto por um tempo. Mas mesmo assim foi bem difícil para mim. Eu não conseguia pegar a parte de algoritmos. E aí acabei reprovando. Fui para uma outra universidade onde tinha o curso de ciência da computação, mas aí novamente me deparei com o primeiro aluno da universidade, desbravar toda aquela questão de acessibilidade, e aí me deparei com o nosso querido C++. E aí o tal do deve ser, que eu não sabia nem o que fazer, e aí tinha
a questão dos resultados, que eu não conseguia fazer rodar na tela, um Olá Mundo, por exemplo. E aí tinha um monitor que me ajudava, e aí ele pesquisou, olha, tem um código aqui que você pode fazer message box para vir uma caixinha na sua tela e vir o resultado. Enfim, foi de novo bem desafiador para mim, mas tive muito problema com essa questão de acessibilidade, algoritmo, e novamente não consegui. Aí eu pensei, bom, eu vou dar um tempo, vou estudar por mim mesmo. Na época o pessoal já falava que análise de sistemas era um curso muito bom, só que eu acabei optando por ficar sem fazer nenhum tipo de faculdade. Só que aí eu já trabalhava, na época eu trabalhava como revisor Braille e dava aula de informática básica para uma instituição de Santa Catarina, ali em São José, que é Grande Florianópolis. Fiquei 1 ano, mas o nosso contrato, como era um contrato de ACT, o governo cortou 50%, porque nós éramos no contrato professores, e eu acabei não voltando. E aí fiquei sem trabalho, sem faculdade, e só em 2016 que eu consegui voltar para a faculdade, porque eu consegui o meu primeiro emprego na área de TI. E aí foi quando eu acabei optando por análise de sistemas EAD. E aí, bom, EAD, à distância, eu pensei muito, porque vai ser desafiador a questão da acessibilidade. Mas eu também vi um colega, na época, ele até não participa, acho que muito do nosso grupo ali, o Jean Peterson. Ele fez... Já gravei com ele também. Oh, bacana. Então, ele também foi uma das pessoas que na época me ajudaram muito, e ele é formado em análise de sistemas pela Unicesumar, e eu acabei procurando a faculdade para saber como é que era e tudo mais. Consegui fazer o curso, só que tive muitos problemas de acessibilidade, talvez pela minha inexperiência. Mas o problema maior não era nem as disciplinas, porque daí eu já estava com conhecimento, eu já não tinha mais aquele medo, eu já tinha ao meu favor a experiência de você conseguir fazer as suas pesquisas, ser mais proativo, porque quando eu comecei em 2016, tanto em relação a trabalho quanto aos estudos, eu pesquisava, mas hoje o poder que eu tenho de pesquisa, eu não consegui entender, mas eu vou em busca um pouco mais, eu não tinha antes, então eu me deparava com as dificuldades de pesquisa, e eu acabava perguntando para as pessoas, sejam na época pessoas cegas ou videntes, e o pessoal muitas vezes tirava uma ondinha, né, falava, olha, pesquisa no www.google.com.br. E eu ficava muito chateado com isso. Eu pensei muitas vezes em desistir. Porque eu pensava, poxa, eu já estou pesquisando, eu não estou conseguindo, e o pessoal ainda fala para mim, pesquisar no Google. Eu me sentia um verdadeiro idiota, então, não, isso daqui não dá para mim, mas eu sempre tentei, não, eu vou mais um pouco porque eu acho que vai dar certo. E aí nessa faculdade eu tive muitos problemas de acessibilidade do sistema, não era nem questão de aprendizado. E aí houve uma série de problemas em relação a provas, e aí eu tive até que entrar com um recurso judicial, que até hoje está rolando, 8 anos ainda está rolando. É uma coisa assim inimaginável. Inclusive o juiz deu 2 causas ganhas para a universidade, porque eles queriam que eu
porque foi assim, eu fiz as disciplinas do primeiro ano, das 10 disciplinas acabei aprovando apenas em 4 disciplinas, e as outras 6 foi por conta do sistema, que eu acabei reprovando, não conseguia fazer as provas, eu chegava aí no polo para fazer as provas, mas não conseguia acessar o sistema, e aí automaticamente era reprovado. E aí eu entrei com recurso no Ministério Público para eles melhorarem o sistema. Eles melhoraram muito pouco, dava apenas para fazer o login e muito mal entrar no ambiente de aprendizagem. E aí eu falei, olha, como é final do ano, a gente pode, né, vocês vão ter um tempo aí para melhorar esse sistema. E foi em março que eles entraram em contato comigo de novo, falando que estava tudo ok, que não teria problema, que eu iria poder fazer as disciplinas daquele ano e fazer as disciplinas atrasadas. Eu pensei, bom, tudo bem, maravilha, porque daí eu vou cumprir com os 2 anos de curso. Só que quando eu cheguei para fazer, as ofertas eram das disciplinas que eu tinha reprovado. E aí eu pensei, bom, o que aconteceu aqui? Aí eles falaram que não tinha como, que foi um erro de comunicação. E aí eu falei, não, tudo bem, eu não estou gostando nada disso, mas fazer o quê? Só que daí a gente se deparou com a questão financeira, porque eles queriam me cobrar tudo de novo, e eu não achei justo. Porque eu pensei, poxa, se eu paguei por um serviço que eu não tive, por que eu vou ter que pagar de novo? E aí acabei entrando com esse recurso e está até hoje rolando. Aí de novo, acabei optando por não estudar mais. E aí acabei me dedicando só apenas aos estudos. Eu tinha uma colega na época que ela trabalhava com testes numa empresa local lá de Florianópolis, né? Eu falo lá de Florianópolis porque hoje eu estou em São Paulo, eu moro faz 2 meses em São Paulo, até esqueci de comentar no início. E ela me ensinou algumas coisas e eu fui pesquisando sobre a área de teste e como fazer testes de acessibilidade e acabei gostando bastante. E ela me falou, olha, aqui na empresa, porque daí depois ela mudou dessa empresa e foi para uma outra. Ela falou, olha, aqui tem uma vaga de trabalho, tem uma oportunidade. Eu estava precisando, já fazia quase 3 anos que eu estava sem emprego. E aí ela acabou me indicando, eu fui, fiz a entrevista. Até nas minhas entrevistas de trabalho eu conto essa história, porque assim, para uma pessoa que não tinha conhecimento, que estava iniciando, foi muito bacana para mim. E aí eu fiz a entrevista e fui muito sincero, olha, eu não tenho tanto conhecimento, praticamente o meu conhecimento é conhecimento de internet, é conhecimento que você vai pesquisando ali o básico, mas se vocês me derem essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes. E eles gostaram da minha sinceridade, gostaram da entrevista, do pouco conhecimento que eu tinha. E aí, isso era quase meio-dia, eles pediram, olha, lá embaixo tem um restaurante, almoça lá que depois a gente conversa. E aí, eu esperei 1 hora, e aí a gente subiu para conversar, e ali eles já me contrataram, foi bem bacana, né? Já tive aquele contato com uma empresa de tecnologia, né, em uma empresa inovadora, porque, né, eu já tinha feito alguns estágios na área de acessibilidade, já tinha trabalhado como, né, revisor Braille, mas assim, empresas que você vai, trabalha em horário comercial, sai para o almoço e tá tudo certo. Mas aquela empresa com mesa de sinuca, PlayStation, Olha. e nossa, era muito bom, assim, é uma coisa assim que eu não imaginava. Então, foi um momento muito bacana para mim, o salário também era muito bacana, né? Eu que fazia muito tempo que estava fora do mercado e buscando um trabalho bacana. E ali eu segui por um tempo, só que... E aí, até, também é uma coisa que eu conto nas minhas entrevistas, quando
eu vou em busca de algo melhor, ou enfim, que a gente... eu me deparei com uma situação, para mim, bem peculiar, porque eu, sem saber muita coisa, essa minha colega, ela acabou ficando doente e acabou tendo que trabalhar de casa. Os outros que trabalhavam na minha squad, eles estavam ajudando outros projetos, e a nossa coordenadora foi para os Estados Unidos para representar a empresa em um evento. E aí, quem que ficou sozinho para seguir com o projeto que a gente estava? Fui eu. E ali eu me deparei com a situação de fazer tudo sozinho, e aí de novo me deparar com Eclipse, e aí de novo me deparar com coisas que eu não conhecia, Cucumber, me deparar com Java, muita coisa que eu não sabia. E aí eu conseguia entregar os resultados, conseguia fazer, e trabalhei durante uma semana inteira sozinho. E para mim, assim, foi uma coisa que tá muito na minha memória até hoje. Eu acho que me deu um bom... até eu esqueci agora da palavra, mas me deu uma boa cancha para seguir na minha carreira. E aí essa equipe, infelizmente, porque muitas empresas naquela época estavam começando a enxugar equipes de QA. E aí a gente acabou sem a nossa equipe na empresa, e colocaram eu e essa minha colega para a área de Data Quality. E aí era totalmente diferente. Era igual, mas algumas coisas eram diferentes, porque daí você ia trabalhar com análise de dados, não era testando, era totalmente diferente. Só que aí o problema foi a questão do sistema da empresa. E aí, novamente, foi um outro desafio para mim, porque eu tinha começado a gostar de mexer com Windows, comecei com a informática, comecei com toda essa trajetória nova para mim. Só que tinha um leitorzinho de telas que eu não gostava nada. Eu testei lá em 2010, mas acabei, não, vai ser o JAWS mesmo, porque esse leitor aqui não presta para nada. Um tal de NVDA. Esse leitor meia boca aí. Leitorzinho muito meia boca na época, diga-se de passagem. E aí tinha uma voz horrível, uma voz speak. E eu, não, isso daqui não dá para mim. E aí em 2016 eu me deparei com esse leitorzinho. Só que graças a Deus esse leitorzinho ele já tinha um Eloquence para poder mexer, e aí foi bem mais tranquilo. Só que eu me deparava com a questão de atalhos, de conseguir mexer. Então, além do sistema da empresa não ser acessível, eu me deparei com essa dificuldade, a dificuldade de aprendizado, a questão das ferramentas que a gente tentou utilizar na época, o Postgre, e aí não deu certo. Tentamos o Debeaver, que foi o que deu certo, só que daí a questão do aprendizado, o acúmulo de trabalho, a empresa ficou muito pouco tempo comigo e falou que era para eu estudar um pouco mais, me deu algumas indicações de estudo para banco de dados, e aí, quem sabe, um futuro a gente voltaria a conversar. E aí, novamente, fiquei sem trabalho, sem poder estudar, e aí eu tentei um processo seletivo para a IBM aqui em São Paulo. E aí foram 8 meses de provas, e aí tinha provas de línguas também, tinha inglês, espanhol e alemão, se não me engano. E aí eu fiz todos esses testes de raciocínio lógico. Depois fui chamado para vir a São Paulo para um evento da empresa, onde tinham 400
participantes. E ali eu integrei uma equipe onde nós tínhamos que achar uma solução para as Olimpíadas brasileiras de astronomia e astrofísica. Uhum. E aí foi um dia inteiro de evento. E da minha equipe, onde éramos em 40, eu fui o sexto na categoria geral a ir bem, e a segunda pessoa com deficiência na categoria da pessoa com deficiência. Legal, legal mesmo. Então, assim, foi muito bacana, né? Uma empresa de muito nome, a IBM hoje ela é a quarta maior empresa do mundo, né? Perdendo apenas para, se não me engano, em ordem é a Microsoft, ou é a Apple, Microsoft e a Google. Não tô lembrado agora. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Podendo voltar para o mercado de trabalho, para uma empresa. Só que era uma vaga de estágio. E aí eu fui para a área de negócios. Não tinha nada na área de desenvolvimento, de qualidade. Mas, assim, a empresa me deu de tudo e mais um pouco, né? Compraram até licença do JAWS, que eu nem queria, porque daí eu já estava acostumado com NVDA. Eles, na minha semana de onboarding, pagaram todas as despesas, passagens aéreas. Nossa, foi muito bacana. E eu tenho um cão-guia, que hoje ele está aposentado, então na época também eles colocaram vários avisos, até no elevador, nos corredores, que não era para distrair o cão. E aí todo mundo me conhecia na empresa já, me cumprimentava, nem sabia quem era. Então o meu gestor também era uma pessoa muito bacana, me buscava, me levava para o hotel, enfim, foi um período muito bacana. E aí eu consegui trabalhar home office de Florianópolis. E aí, ao final do meu estágio, tinha a possibilidade de efetivação, só que daí era para trabalhar presencialmente aqui em São Paulo. E aí, por algumas questões particulares, eu acabei, infelizmente, não aceitando. E aí não teve como continuar na IBM, mas é outra coisa, né, que eu falo nas minhas entrevistas, que a área de negócios me deu também uma boa visão nessa área de negócios, de escopo de projeto, questão de pré-requisito, enfim, toda essa área mais de business, hoje me dá uma boa noção de projeto. E isso foi em 2018. E aí, logo em seguida, graças a Deus, eu consegui trabalho em uma outra empresa de Florianópolis. Foi para uma empresa de trade marketing, onde o principal produto, o carro-chefe da empresa era esse produto, os promoters de supermercados terem uma visão de como colocar os produtos nas gôndolas. Por exemplo, quando a gente conversava, principalmente no meu onboarding, para que eu pudesse entender como que funcionava o principal produto da empresa, eles falavam: você já foi no supermercado? Já viu por que, por exemplo, tem, às vezes, no final de semana, por exemplo, sei lá, na quinta ou na sexta-feira, as fraldas perto do carvão? Porque a intenção é que o pai de família, que vai comprar o carvão para o seu churrasco, já lembre: olha, eu tenho que levar a fralda para o meu filho. Então era tudo uma questão de estratégia de marketing, e esse sistema fazia com que os promoters tivessem essa visão de conseguir
arrumar os produtos nas gôndolas, a questão de validade de produto. E aí nessa empresa a vaga era para QA, só que novamente, como eu falei, né, as empresas elas estavam enxugando. Eu fui para a vaga de QA, passei, só que aí bem no meu primeiro dia de trabalho eles falaram, olha, você vai para a área de desenvolvimento. E aí eu pensei, poxa, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não sou desenvolvedor, eu conheço muito mal um HTML. Ele, não, fica tranquilo que a gente vai te moldar conforme a nossa necessidade. E aí me deparei com o nosso maravilhoso Java, que é a linguagem desenvolvida por esse sistema. Só que, novamente, né, a questão de acessibilidade, eu não conhecia muito bem, eu acabei ficando para trabalhar com alguns microservices, não mexi tanto com o carro-chefe, e aí eu conheci o Go, que se tornou na época e até pelo menos aí ano passado, retrasado, a minha linguagem queridinha, né, que foi onde finalmente eu vou aprender Java, não, eu tenho que aprender Ruby, não, eu tenho que aprender não sei o que, e eu não tinha uma decisão de qual linguagem de programação aprender. E aí com o Go eu tive vai ser essa daqui, me apaixonei, e aí já comecei a entender um pouco mais sobre VS Code, outras coisas, né, GitHub, Gira, outras ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu fiquei um tempo nessa empresa e aí houve, infelizmente, uma demissão em massa, né, uma redução de custos dele. E aí a gente sabe que, infelizmente, os PCDs acabam sempre pro lado mais fraco da corda. Aí, novamente, eu fiquei mais um tempinho sem trabalho, graças a Deus não foi muito tempo, e aí eu comecei a atuar naquele mesmo ano, em 2019, na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. E ali eu comecei com a área de suporte, que era totalmente inacessível, eu fiquei 2 meses apenas, e aí foi mais uma questão de treinamento, de fazer curso, porque exercer mesmo não teve como, porque era muito ícone e não tinha nenhuma possibilidade. E aí depois eu acabei indo para a área de acessibilidade, aí eu comecei de fato na área de acessibilidade, mas não tinha ainda aquele conhecimento de WCAG, de EMAG e tantas outras nomenclaturas e coisas que a gente utiliza hoje também na área de acessibilidade. Eu fazia apenas os testes na plataforma ali do Senai, Senac, IEL, que eram as outras empresas junto da Fiesc. Trabalhava com os desenvolvedores, mas era mais assim, preenchendo, fazendo relatórios, preenchendo planilha e digamos assim que quase que dando a minha opinião e falando, olha, vocês têm que fazer dessa forma, mas não colocando como hoje a gente, né, no meu trabalho eu coloco criticidade, descrição do bug, tudo certinho, bonitinho. Eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa e aí eu consegui de novo minha primeira oportunidade remota em 2021. Trabalhei na Yaman, uma empresa aqui de São Paulo, uma consultoria, e aí foi quando de fato eu conheci a acessibilidade, WCAG e todas essas regrinhas aí de acessibilidade. E aí também, nesse tempo em que eu trabalhei na Fiesc, eu consegui aprender algumas outras coisas, fui em busca de JavaScript, de CSS, né, consegui ter uma visão melhor. E tanto é que a minha contratação nessa empresa, ela se deu muito por conta do meu conhecimento um pouco
em desenvolvimento, porque a ideia inicial deles era tornar os testes de acessibilidade em testes de acessibilidade automatizados. E eu seria o cara que iria trabalhar com isso. Inicialmente a gente conseguiu fazer algumas coisas, eu consegui levar para a equipe, aí foi mais um desafio para mim, porque a gente trabalhou com Cypress, e eu não conhecia nada, acabei conhecendo aquele ano mesmo. Foi, de novo, um mundo para explorar. Mas a sorte que naquele início a gente estava só com essas questões de automatizar. Só que a gente sabe, né, que infelizmente hoje é mais possível, e eu acredito aí que com as IAs vai ser não 100%, porque a gente vai precisar, assim como nos testes automatizados a gente precisa dos testes manuais, nos testes automatizados de acessibilidade a gente vai precisar do teste manual acessível. Porque qual que é a comparação que eu faço dos testes funcionais dos testes de acessibilidade? A diferença é que você vai utilizar o leitor de telas e o outro não, porque é praticamente a mesma coisa. Você não perde muito dos testes que você está fazendo. Então a gente começou, fez algumas coisas em Axie, em Color Contrast, e aí a gente acabou parando porque vieram outros projetos, e aí eu acabei entrando em projeto, e aí não demos mais continuidade, mas também isso é uma coisa que me ajudou muito na minha carreira também, um conhecimento que eu tenho. E aí eu pude acrescentar junto dos meus conhecimentos aí mais o JavaScript, que aí do Go, o meu queridinho, passou a ser o JavaScript. Ele também é o meu segundo favorito. Meu primeiro é o PHP e agora eu tô gostando do JavaScript. Olha, eu tentei gostar do PHP, mas é muito... Olha lá o que você vai falar, senão a gente já interrompe, já acaba aqui agora. É muito código, é muita coisa. Eu prefiro algo mais tranquilo. Que mexeu com Java fala que PHP é muito código. Não, mas por isso que eu acabei optando por não querer mais o Java. Não, eu corro do Java. Bom, aí eu fiquei um tempo na Yaman, e como eu já estava gostando, já tinha também essa vivência com testes funcionais, testes de automação, olha, tem como eu ir para um outro projeto? E aí o pessoal falou que infelizmente não tinha como, porque a única equipe que ofertava oportunidade para PCD era a área de acessibilidade. E eu fiquei um pouco frustrado, porque eu gosto de acessibilidade, eu luto, né, por um mundo mais inclusivo, mas eu acho que Maurício, eu posso dar muito mais, eu posso ir para outras oportunidades. Sim. Tanto é que eu converso muito com o pessoal que faz cursos na área de acessibilidade, e eu falo para eles que estudem outras coisas, não fiquem apenas na área de acessibilidade. Primeiro porque hoje, 2024, a gente está passando por, na verdade desde o ano passado, mas pelo que eu estou percebendo, esse ano a gente está passando por demissões em massa. E a recolocação, além de já ser muito difícil para a gente, ela tá ainda mais difícil, e a tendência é que melhore só a partir da metade do ano que vem, pelo que eu estava lendo algumas coisas essa semana. E não é só os PCDs que estão sendo demitidos, pessoas sem deficiência também estão sendo demitidas. E aí eu estava até pensando em uma coisa, que eu também conversei com o pessoal. Quando essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho, ou quando tiver ofertas de mercado, quem que serão chamadas primeiro? Não seremos nós. Então a gente vai ter muito mais dificuldade de conseguir. E aí a gente teve, na época da pandemia, muitas contratações,
uma crescente muito grande para a área de acessibilidade. E ela decaiu muito, principalmente em consultorias. Então a gente está com muita dificuldade na área de acessibilidade em contratação. E aí eu falo muito para o pessoal, olha, estudem porque é importante, mas não se apeguem, tentem, sei lá, gostar de uma linguagem de programação, tentem, sei lá, uma área de suporte, uma área de qualidade sem ser de acessibilidade, porque é mais difícil de você conseguir. São bem escassas as oportunidades. O pessoal pode usar depois o conhecimento de acessibilidade até para se desempenhar Exatamente. melhor nessas outras áreas, né? Porque ela já vai ter em mente o que aquilo deveria ser acessível, até para dar sugestões, o que fazer. Exatamente. E aí eu fiquei muito frustrado com a Devolutiva, né, na época dos meus gestores, e aí eu comecei a procurar outra oportunidade. E felizmente passou aí acho que umas 2 semanas, e eu consegui uma oportunidade na área de automatização e funcional também, tinha algumas coisas na área de funcional. E acabei pedindo para sair da empresa, fui para uma outra consultoria, trabalhei durante 1 ano e 3 meses. E aí foi quando começou essas demissões em massa, né, o ano passado. E aí eu fiquei um bom tempo sem trabalho, quase 1 ano. E hoje eu trabalho atualmente na Capgemini, trabalho como analista de soluções. Inicialmente eu comecei trabalhando no projeto do Bradesco, na área de qualidade. E agora eu trabalho na área de suporte para a TIM, que é um dos nossos clientes. Legal. E isso aí que você falou realmente é interessante, igual atualmente eu estou estagiando no NIS, que é um núcleo lá da UFAL, a Federal de Alagoas, e que o NIS analisa a acessibilidade dos livros didáticos lá do PNLD, né? Que esse ano os livros são digitais, e aí contrataram lá alguns cegos para fazer os testes de acessibilidade, se o livro é bem acessível com os leitores de tela. E é legal, eu gosto disso, mas o que eu quero fazer mesmo é desenvolver. Não quero ficar muito nessa área de acessibilidade, não. Talvez se me contratassem nas editoras para ajudar no desenvolvimento dos livros, né? Porque aí é HTML, essas coisas eu ia gostar. Sim, esse projeto que você está falando, eu fiz um curso pela INSEP de acessibilidade, e ano passado a gente conversou com o pessoal da Universidade de Alagoas, e eles tinham algumas oportunidades, só que eles não nos chamaram, falaram que apenas iriam ficar com os nossos contatos, e não nos chamaram. E aí hoje, aliás, hoje não, perdão, esse ano teve um edital, só que esse edital era para quem estava, se não me engano, teria que ter algum vínculo com a universidade, e eu aí acabei até optando por não seguir, porque apesar de, né, pelo que eu entendi, dependendo da quantidade de demanda que você tem, você é pago por isso, então tem uma oportunidade de você conseguir um valor ali bacana. Mas hoje eu estou fazendo pós-graduação e estou fazendo MBA junto e trabalhando, tentando conseguir oportunidades melhores, aí eu acabei optando por não seguir, mas o projeto é bem interessante mesmo. Legal. Dá pra ver que assim as coisas estão melhorando na questão da acessibilidade, né? Igual você contando da sua história, que tinha que esperar os livros didáticos chegar em braille e tudo, acabava chegando depois dos outros. Hoje, com o avanço, já dá para fazer um livro digital para todo mundo, um EPUB lá, e o leitor de tela conseguir ler, né? Ou seja, aí todo mundo conseguir acompanhar lá ao mesmo tempo. É bem interessante ver o quanto as coisas estão melhorando.
embora ainda não estejam no ideal, mas já está bem melhor do que estava antes, né? E as próximas gerações aí também vão estar bem melhores, se Deus quiser. Sim, com certeza. E, né, a gente pode ver que, por exemplo, na minha época, você, sei lá, tinha que fazer algum trabalho em casa de português, tinha outro de geografia e um de história. Uhum. Aí você tinha que levar 2, 3 volumes de português, 2, 3 de geografia, 2, 3 de história. E mais a maquininha Braille, mais as folhas para escrever. Uhum. Então era complicado até para carregar. Hoje, com o computador, o leitor de telas, o próprio celular Uhum. e os livros digitais, você não precisa nem carregar uma mochila. Sim. Você literalmente pode ter uma biblioteca em qualquer dispositivo aí. Hoje também com a Amazon, né? Você pode baixar o aplicativo do Kindle. Você consegue aí um monte de livros aí para viajar e ter o que ler durante a viagem. Exatamente. E, cara, a gente já, assim, caminhando pro final, né? Que daqui a pouco você vai ter já um compromisso, tudo. E além do trabalho e tudo mais, o que você gosta aí de fazer nas suas horas vagas, para relaxar, no seu momento de ócio, quando você nem quer saber que existe linhas de código? Então, eu sou muito do futebol. Sou Uhum. muito do futebol. É, Hoje eu tô mais preguiçoso, mas eu gosto muito de esporte. Já fui atleta, já Uhum. fui da velocidade. Ano passado eu joguei até um futebolzinho, joguei campeonato, mas eu vi que o negócio é muito bruto, não dá pra mim. Teve muita gente se machucando. Até Futebol era pensei em em. braille? Não, esse As pessoas futebol. gostam de perguntar pra gente tudo que a gente faz, mas é em braille? Não, esse futebol era bruto mesmo, esse não era em Ah, braille. era root, né? Era É, raiz o negócio. Não era e esses futebol aí, Nutella. sim. E aí eu até esse ano pensei em voltar, ainda tô pensando, mas eu acho que o negócio é ficar só na academia. Uhum. Gosto de assistir uma boa série aí, passear bastante, viajar. Agora, né, infelizmente a questão do trabalho, a questão financeira não tá me impossibilitando, mas né, a gente tem feito algumas entrevistas, inclusive essa semana aí fiz até foi aproveitando para contar aí, eu fiz uma entrevista em inglês essa semana. Pô, Eu legal. não esperava. Uhum. Era uma oportunidade aí para um time internacional. E simplesmente o cara me falou: olha, o seu currículo é perfeito, dá match, mas como é que tá o seu inglês? Eu falei: olha, minha escrita, escuta e leitura são boas, agora a conversação eu nunca tive oportunidade. Uhum. Já trabalhei em empresa internacional, mas não tive a oportunidade de ter essa vivência. Uhum. Ah, então vamos fazer uma validação, você topa? Eu topo, com certeza, vamos lá. Ah, beleza, então tá marcado para as 4 da tarde. E isso era 3h20 da tarde. E agora, o que eu faço? Mas tudo bem, vamos lá, vamos encarar o bicho. Uhum. E aí me ligaram 4 horas da tarde, conversamos por uns 20 minutos mais ou menos. E aí a pessoa do time de recrutamento gostou. Tive alguns gaps ainda que eu tenho que melhorar, porque né, o meu inglês ele não é nem um pouco avançado. Uhum. Mas estou bem feliz aí. Quem sabe aí venha coisas boas aí nas próximas semanas. É o que eu espero, pelo menos. Sim. Pô, legal. E até aproveitando. E inglês hoje ele é a base para muita coisa, para muitas oportunidades, para viagem, e até Sim. para concurso público. Se a pessoa, não, eu não. Eu gosto de estudar, eu queria seguir, mas eu quero ter uma vida mais tranquila. Uhum. Mas às vezes até uma provinha ali em concurso público acaba caindo uma ou outra coisinha. Sim. Eu, inclusive, estou precisando
e dar uma aprimorada no meu inglês, porque o meu inglês é inglês de NVDA. Eu falo como NVDA lê. Olha, então você já está no caminho. Satisfação para mim ter participado e com certeza, querendo que a gente volta sim. Sim. E você tem LinkedIn? Tenho o LinkedIn, eu posso estar disponibilizando depois também. Sim, aí ele disponibiliza o link, eu deixo aí, se vocês quiserem lá, sigam ele lá no LinkedIn, quiserem aí trocar alguma ideia, tirar mais uma dúvida, vamos engajar aí cada vez mais esse material, mostrar que a cegueira é só um mero detalhe aí na nossa vida, né? Que a gente pode ter aí uma vida normal e ser bons profissionais. Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem aí o like, né? Para o YouTube perceber que esse conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas. Vamos engajar esse tipo de conteúdo. Se você é novo por aqui, né, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Considere aí se inscrever e ver os demais materiais, né, as outras conversas que a gente já teve e os outros vídeos aí que eu faço na área da programação para compartilhar o que eu tenho aprendido. Não é muito, né? Eu me considero ainda bem pequeno comparado ao pessoal lá do grupo. Que isso que você falou lá de que quando você estava no grupo de e-mails dos cegos programadores, que você nem entendia muito o que o pessoal falava. Caramba, eles falando umas coisas aqui que não entendo. Eu me sinto assim lá no grupo do WhatsApp. Vendo o tanto que eu Nossa, ainda que tenho que isso. aprender. Não, mas você sabe muito lá, ajuda o pessoal pra caramba. Inclusive, assim que as coisas melhorarem, eu também quero adquirir aí esse curso que você tem do GitHub para dar uma melhorada também no meu conhecimento, que é pouco, mas sempre é bom dar uma aperfeiçoada. Sim. E eu vi até alguns vídeos já seus no YouTube também, achei bem bacana. Valeu, né? Sempre bom estar aprendendo, né? Tem um amigo meu que fala que conhecimento não ocupa espaço. Então, é sempre bom aprender uma coisa nova. Exatamente. Então, é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.